Que vergonha que foi esse jogo do Corinthians. É simplesmente a palavra que a gente tem. Vergonha. O Corinthians perde pro Botafogo de uma maneira, cara, extraordinariamente burra. Como é que o time termina a partida sem dar dois chutes no gol, cara? É impressionante que o Corinthians não tá mais conseguindo jogar bola. Essa foi a escalação que a gente veio pro jogo de hoje. O time praticamente titular. A única diferença ali era o André Ramalho na zaga no lugar do Gabriel Paulista, que tava suspenso. E se tem uma coisa que é garantida quando o André Ramalho tá no time do Corinthians, tá jogando de titular, é que a gente vai tomar gol. Isso já é uma coisa confirmada pela NASA, que se o André Ramalho tiver no campo, o Corinthians vai levar gol. É impressionante. Todos os jogos do Corinthians, que esse cara tá no time, a gente perde. Tem que mandar esse cara embora. Pelo amor de Deus, manda o André Ramalho embora. Tem que mandar, cara. Nos demais, a escalação totalmente dos titulares. O Corinthians vinha pra ganhar, era um jogo fora de casa contra o Botafogo. A gente tava precisando muito desse resultado. E vamos ver como é que foi o jogo. Teve até um meme aqui que eu separei aqui de um torcedor que representa 100% do que todo torcedor corintiano pensa. No comecinho do jogo, o que a gente tem? Um gol do Arthur Cabral. Arthur Cabral, que é um cara que a gente tentou contratar nessa última janela de transferência, a gente tentou trazer esse cara pro Corinthians, não deu certo, não sei dizer exatamente por que não deu certo trazer, e que hoje, não sei se ele tava com raiva, com alguma coisa, mas esse cara virou o Lionel Messi. Arthur Cabral Messi, o nome dele. Arthur Cabral Ronaldo, porque o cara resolveu que ele agora é o melhor jogador do mundo contra o Corinthians. Ele faz 3 gols, e assim, cara, vou ter que falar, praticamente todos teve erro na defesa do Corinthians. Óbvio que teve mérito aqui dos chutes maravilhosos que ele teve, que eu vou mostrar aqui um pouquinho do lance. Sempre, em todos os lances, teve erro da defesa do Corinthians. Vamos ver o primeiro gol. Ó, aqui tá passando o primeiro gol. Ah, vamos ver o primeiro gol. O Gustavo Henrique afasta a bola pra trás, ele pega de fora da área e dá um chute no canto. E, assim, indefensável. Se ele chutasse do goleiro deles lá, do Neto, a bola entrava. E que partida horrorosa, cara, que o Hugo Souza fez. Nesse primeiro chute, nem tem muito o que falar, porque era realmente indefensável, mas o que estressa não é nem que ele não conseguiu defender, porque ninguém conseguiria, porque foi muito bom o chute, mas ele nem pula direito. Você vê que ele só dá aquela deslizadazinha que o goleiro dá quando desiste da jogada. E vai ter isso em todos os outros gols também. No final, ele ainda tem uma redenção ali que faz duas defesas ali que poderia ter sido 5-1, 6-1, mas, cara, o Hugo Souza hoje, pra mim, fez uma péssima partida. No começo do jogo, tava errando passe, entregando bola pra lateral, tava chutando errado, pra mim, tava totalmente desligado. Eu acho que depois desse jogo, infelizmente, porque eu queria muito que fosse verdade, eu infelizmente acho que ele perdeu a vaga dele na seleção, porque um jogo tenebroso. Claro que um jogo só não determina se ele é um bom jogador ou não, mas com certeza vai ajudar o Bento a se redimir também, que também é outro frangueiro. A gente tá muito ruim de terceiro goleiro, infelizmente. E eu tô gravando esse vídeo aqui com a camisa do Brasil, porque eu não me dei nem o trabalho de trocar a camiseta pra colocar uma camiseta do Corinthians, porque esse time não merece, esse time é vergonhoso em campo. Um pouquinho mais na frente, a gente vai ter o gol do Rodrigo Garro, que foi assim um gol não de jogada trabalhada, mas sim de recuperação de bola ali do Lingard, que deu um passe pro Garro, que dá um chute maravilhoso. Vamos ver aqui também a jogada. Olha aí, o Lingard recupera a bola, toca pro Rodrigo Garro, que chuta de primeira no cantinho do goleiro, cara. Um belo gol do Rodrigo Garro, que, novamente, como eu digo em praticamente todos os vídeos de pós-jogo, é o melhor jogador do Corinthians disparado esse ano. Disparado. Garro, desde que o Fernando Diniz entrou, ele recuperou o bom futebol dele. Quando ele não faz gol, ele dá assistência, é o top assistências do Brasil inteiro no momento. Mano, que jogador perfeito, é Rodrigo Garro. Na minha opinião, o Rodrigo Garro foi o único que tentou, foi o único que jogou, foi o único que correu até o final, que tava tentando coisa diferente. Os demais, cara, tem que criticar. O Lingard também deu assistência, mas tava longe do jogo, tava errando passe, tava tomando amarelo bobo, tava perdido. Tava todo mundo perdido hoje, essa é a verdade, tava todo mundo perdido. Só não foi pior esse primeiro tempo, porque teve ali uma polêmica de um pênalti que o André Ramalho teria feito, teria cabeceado a bola na mão dele, só que foi pro VAR. O juiz marcou o pênalti em campo, só que o VAR chamou e o VAR retirou esse pênalti. Ainda bem, porque não foi pênalti, né? Porque a regra diz que quando você tem aquele toquezinho na mão depois de ter dado um toque com a cabeça, com outra parte do corpo, não é considerado pênalti. E foi o que aconteceu. Ainda bem que o VAR interferiu aqui, porque esse senhor que apitou esse jogo de hoje, que partida horrorosa. Não vou dizer que o jogo foi roubado, que foi comprado, que nada disso, porque se tivesse sido qualquer outro árbitro, o Corinthians tinha perdido do mesmo jeito. A diferença é que esse cara apitou muito mal pros dois lados.
arbitragem muito ruim. Não tinha critério, não conseguia controlar o jogo, dava muito cartão, dava muita faltinha e sem comentários para essa arbitragem. Agora a gente falando um pouco do maior vilão desse jogo, que é o André Ramalho. Como eu digo, em todos os jogos que ele vai jogar, esse cara não pode ser titular do Corinthians. Hoje ele faz uma partida assim tenebrosa, tenebrosa. Ele consegue entregar 2 gols, ele entrega praticamente os 3. No primeiro gol, ele fecha assim na hora do chute de uma maneira totalmente burra, uma maneira totalmente burra. Ele deixa o espaço inteiro pro atacante chutar. Ele não tem noção assim de posicionamento. É um zagueiro muito ruim, o André Ramalho, que vai ser muito importantíssimo no próximo gol do Arthur Cabral. Sim, o Arthur Lionel Cabral. Porque o cara hoje, se ele chutasse da área deles lá do Neto, fazia gol. No Hugo Souza, que também nem ia pular, ia ficar só olhando a bola. Vamos dar uma olhadinha aqui no gol. Ele pega assim, recebe aqui no meio de campo. Meu Deus, ele dá um chute, dá aqueles chutes que o pessoal chama de rara felicidade, que hoje era feliz. Se esse cara chutasse, sei lá, do escanteio deles, ele ia fazer gol hoje, porque ele tava iluminado, o Arthur Cabral. Não sei se ele ficou com raiva porque não deu certo a contratação dele, não sei o que ele tem contra o Corinthians, mas hoje ele faz uma partida perfeita, perfeita. Como vocês podem reparar aqui nesse trecho, o Hugo Souza tá parado, porque hoje ele falou assim, não, hoje eu não vou sujar o meu uniforme, eu não vou nem me dar o trabalho de tentar defender. Eu acho que era uma bola defensável? Talvez, não tem como saber, porque o Hugo Souza nem pulou, ele nem tentou defender essa bola. Ele só ficou olhando assim, gol. E aí? Não dava nem pra pular, pelo menos pra aparecer na foto, pra deixar mais bonito o gol. Mas não vou pular, não vou sujar meu uniforme. Que partida patética hoje fez o Hugo Souza. Goleiro de seleção, quem sabe, né? Vamos saber amanhã na convocação, que eu vou trazer vídeo aqui pro canal também. Mas que partida patética do Hugo Souza hoje. Mais pra frente a gente vai ter uma pequena polêmica que eu particularmente não achei, que é o gol que o Yuri Alberto faz de escanteio, só que na verdade não valeu, porque na hora que o Garro foi cobrar o escanteio, ele deixou a bola um pouquinho fora ali daquela meia-lua, né, que chama. Deixou fora ali na meia-lua, e o bandeirinha, automaticamente, assim que ele cobrou, ele já sinalizou que estava errado. E se ele espera fazer o gol para sinalizar, aí tudo bem, aí eu reclamaria muito. Só que como ele já, assim que o Garro toca na bola para fazer a cobrança, ele já sinaliza na hora. Tá errado? Não tá. Se isso tá na regra, se a bola tem que estar exatamente em cima da linha, tá na regra, tem que seguir a regra. Eu acho que ele agiu certo de ter anulado esse gol, porque se tá na regra, é isso. Não dá pra querer que beneficie o Corinthians, porque mais pra frente podia tirar um gol assim que a gente fizesse, podia, enfim, tá certo, tem que anular mesmo. Vamos dar uma olhada. Vamos ver? O Garro vai fazer o cruzamento aqui. E o bandeirinha, assim que o Garro já bate na bola, ele já sinaliza que não valeu. Então, pra mim, a atitude certa do bandeirinha, não vou reclamar, dizer que foi roubado, nem nada, porque realmente, cara, se tava errado, tá errado, não tem o que fazer. E final do primeiro tempo, cara, vergonhoso, jogo de muitas faltas, e Botafogo entrou hoje pra bater, e o juiz deu poucos amarelos, se não me engano foi só um pro Botafogo até esse momento do primeiro tempo, e mesmo batendo muito, Botafogo era dominante. O Corinthians tinha a maior posse de bola, como vocês estão vendo agora nas estatísticas, o Corinthians tinha a maior posse de bola, porém, uma posse de bola sem efetividade, que é clássica de todos os times de Fernando Diniz. O Corinthians tem a posse de bola, passa o jogo com 98% de posse de bola, mas não faz gol, não adianta, a posse de bola não ganha jogo. Se ganhasse jogo, o Fernando Diniz era técnico do Real Madrid, porque o cara ele tem a senha para ter posse de bola, mas não tem a senha para fazer gol. É isso que é impressionante, cara. Grandes chances, 2 pro Corinthians e 0 pro Botafogo. Me diz como um time que criou zero chances claras de gol, tem 2 gols. Me explica. Os caras não criaram nenhuma jogada. Foi só o Arthur Cabral iluminado, chutando de qualquer lugar e fazendo gol. Essa partida aqui, cara, a gente tem que colocar o Arthur Cabral assim num quadro e pendurar na parede pra gente servir de inspiração, porque hoje o cara jogou mais do que Cristiano Ronaldo no auge. Me lembrei aqui daquela época auge do Cristiano Ronaldo no Manchester United, que ele pegava a bola de qualquer lugar do campo e chutava, e era gol, era impressionante, cara. E hoje o Arthur Cabral é isso. Agora vamos pro começo do segundo tempo. E o que a gente tem no começo do segundo tempo? Absolutamente nada. O jogo não aconteceu nada. Até ali mais ou menos 20 minutos, quando a gente vai ter o quê? Mais um gol do Arthur Cabral. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui essa jogada e vamos ver essa atrapalhada do André Ramalho de novo. Meu Deus. Alba vai olha lá, ele cai, o cara disputa a bola com ele cai, aí o cara vem trazendo, tal, vai sobrando ali, ajeita para Arthur Cabral que faz o gol. O que a gente tem que comentar sobre o André Ramalho? O cara conseguiu falhar nos 3
gols. Nos 3. No segundo, nem tanto, porque, pô, realmente foi um chute de rara felicidade. Mas no primeiro, ele não conseguiu fechar como qualquer zagueiro de Série B consegue fazer. Não conseguiu se posicionar. Ele parou pro cara chutar, a bola ainda rolou uns 500 metros até ele chutar. Ele ficou totalmente feio na foto. Ficou totalmente feio. No terceiro gol, ele dá essa entregada absurda. O cara disputa com ele e ele simplesmente se joga no chão. Ele nem tenta. Ele acha que o juiz vai dar falta qualquer coisa, aí ele vai lá, se joga no chão, o juiz não dá falta, não vai na dele, e aí o Corinthians toma gol por causa desse palhaço, por causa desse falso jogador, esse falso zagueiro. Eu sou mais, cara, deixar o Corinthians com 10 jogadores do que colocar o André Ramalho na zaga. Faz o seguinte, cara, pega o André Ramalho na próxima janela de transferência e doa. Doa pra qualquer time que quiser, não precisa vender. Doa. É melhor se livrar logo do que continuar com esse cara. Pelo amor de Deus, coloca um jogador da base, mas não bota ele, velho, por favor. E assim terminou o jogo. O Botafogo ainda teve mais algumas chances que o Hugo Souza salvou, ele ainda dominou o jogo até o final, teve muitas outras chances de ampliar o placar, mas ficou por isso mesmo, ficou no 3-1. Arthur Cabral no dia mais iluminado da vida dele, foi de longe assim, pelo que o pessoal disse, foi a melhor partida da vida dele. E vamos falar o que desse jogo? Não tenho nem o que comentar, foi uma vergonha, uma humilhação que aconteceu hoje no Newton Santos, uma humilhação que o Corinthians passou. Olhando para as estatísticas, fica muito mais claro do que eu quero dizer quando eu digo que todos os times do Fernando Diniz têm essa mesma característica. O que eu quero dizer é o seguinte: o Corinthians teve 65% de posse de bola. Isso é muita coisa. Porém, um gol. O Corinthians deu 19 chutes. Agora me diga, quantos desses foi no gol? Diz aí quantos que foi no gol. Um, que foi o gol do Garro. Teve a cabeçada do Ranieri no travessão, que foi muito boa, mas não conta como chute no gol mesmo, que o goleiro não defende. Fora isso, eu não lembro de nenhuma defesa que o Neto tenha feito na partida. E o Neto também é outro frangueiro. Se tivesse chutado, tinha feito gol, mas o time nem conseguiu chutar, não conseguiu. O único chute que deu no gol fez. Cara, é surreal. Olha, e pra complementar aquilo que eu falei, o Botafogo fez 22 faltas e o Corinthians fez 8. É menos da metade. É praticamente ali um terço das faltas. Cara, o Botafogo entrou pra bater. E o juiz, até o primeiro tempo, cara, tava sendo totalmente conivente com isso. No segundo tempo ele começou a dar cartão, tanto que o Botafogo ficou com 6 cartões amarelos. O Botafogo entrou pra bater. E funcionou a estratégia dele. Se isso foi a estratégia, funcionou. Porque ganhou, né? O que importa é ganhar, no final das contas, mais 3 pontos. Agora vamos dar uma olhada nas notas aqui dos jogadores. Destaque do Botafogo, obviamente, Arthur Cabral, que faz 3 gols, cara. Leva o amarelo por causa da comemoração, né? Acho que é por isso que não levou um 10. Mas, 9.7. Jogo da vida dele hoje. Destaque positivo do Corinthians, o Rodrigo Garro, autor do gol, e que vinha fazendo um ótimo jogo até, né? Até ser substituído. E destaque negativo, Hugo Souza, que fez uma partida desastrosa. Uma partida desastrosa. Isso fez uma partida de goleiro de Série B. Não fez uma partida de goleiro de seleção. E com esse resultado de hoje, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento. Sim, a gente conseguiu o feito de ficar pior do que o Santos na tabela. Santos que levou um amasso. Levou um amasso do Coritiba. A gente conseguiu ficar abaixo deles na tabela. Por causa dessa incompetência que esse time tem de jogar Campeonato Brasileiro. Ganha na Copa do Brasil, ganha na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro não sei o que é que passa na cabeça dos jogadores, mas o campeonato já tá rolando, já tá praticamente na metade. Já foi o quê? 16 partidas jogadas, o campeonato tem 38 rodadas, entendeu? Não dá pra ficar brincando, não dá pra achar que quando for mais na segunda etapa lá, a gente vai lá e vai recuperar. Não é assim que funciona. Os outros times também vão tentar ganhar, não é só a gente que vai tentar ganhar. Então, meu Deus, tem que começar a focar no Brasileirão. Se precisar, cara, abre mão da Copa do Brasil. Vamos focar só na Libertadores e no Brasileirão. Porque imagina, sei lá, a gente ganha a Libertadores, chega longe na Copa do Brasil ou vice-versa e é rebaixado. E aí? E ano que vem? Vamos jogar o quê? Vamos jogar a Copa do Brasil, mas vamos jogar o quê? Vamos jogar a Série B? Vamos empatar com o Operário? Vamos jogar lá com sei lá que time tá na Série B, o Fortaleza, o Ceará? Pô, pelo amor de Deus, tem que focar na Série A. E pra finalizar o vídeo que já deve estar, enorme, gigantesco, aqui só deu reclamando desse jogo horroroso que o Corinthians fez hoje, Fernando Diniz. Será que a gente já chegou naquela fase de começar a odiar o trabalho do Diniz? Porque o pessoal disse dessa última vez, mas desse trabalho não vai ser assim, vai ser diferente, vai ser igual foi no Fluminense, por exemplo. Corinthians começa apresentando um ótimo futebol, dominando partidas, batendo nos adversários,
adversários. Vai ficando mais frio, mais frio, mais frio. O Corinthians começa a apresentar um péssimo futebol, igual fez hoje. O Corinthians não fez nada, não fez nada. E parte dessa culpa é do Fernando Diniz. Claro que tem os jogadores também, tem o André Ramalho que, pô, conseguiu falhar em 2 dos 3 gols. Praticamente não entregou o primeiro, mas o terceiro foi entregado dele. Mas o Fernando Diniz tem que dar um jeito ali de recuperar a autoestima dos jogadores e recuperar as vitórias no Brasileiro. Porque se ele continuar com esse aproveitamento baixo, já já ele vai, ó, de vala também. Porque o treinador brasileiro é isso. Perdeu 3, 4 jogos seguidos, 4 jogos importantes ali, ó, tá fora. Porque infelizmente é assim o futebol brasileiro. Mas é isso, esse jogo foi revoltante, cara. Foi, nossa, coisa terrível. No mais é isso. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço e tchau.